Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos curtindo um louvor que o pastor está acostumado a cantar, para a gente aguardar os irmãos sincronizarem, as redes sociais, os irmãos entrando nas lives, em nome de Jesus. Que quero ter, seus desejos dominam, seduzem corpo e alma, nunca há lugar nenhum, por eles vamos chegar. Pode te parar, o Espírito de Deus está em mim. Como incenso nosso som, pra sentir é só se abrir, é tão simples, você pode até voar. Nas asas do Espírito de Deus. Asas do Espírito de Deus, nas asas do Espírito de Deus, nas asas do Espírito de Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui mais uma noite de estudo, em que a gente vai tratar do criacionismo bíblico, né? Então a gente é com muita expectativa que a gente prepara esse estudo para passar para os irmãos, para passar para os amigos, para que a nossa vida seja edificada. Porque, ainda que é um texto que eu já conheço, Gênesis capítulo 1, o Senhor foi me conduzindo e revelando mais detalhes que às vezes passa despercebido numa leitura. Mas o Senhor vem trabalhando comigo, que já conheço o texto, enfim, e eu espero que o Senhor trabalhe na vida de vocês também. Então é com muita alegria que a gente inicia, né, essa live de estudos para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar para que o Senhor venha abençoar esse nosso momento, para que o Senhor venha nos instruir, o Espírito Santo de Deus venha nos instruir e falar melhor aos nossos corações. Glorioso Deus e eterno Pai, Jesus Cristo e amado, glorioso Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eu e a Tua igreja, Senhor, acompanhando nesta live, Jesus Cristo amado, acompanhando esse estudo, Senhor, em que leremos a Tua palavra, Deus, e que a Tua palavra, Senhor Jesus, seja inspiração para nossas vidas. Estamos tratando do tema da criação, Deus, que nós possamos enxergar o Criador, que nós possamos ver melhor o Criador, e ainda mais, poder dizer ao mundo
Quem é o verdadeiro Criador dos céus e da terra? Pai Celestial, Jesus Cristo amado, abençoa, Deus, este momento, Deus. Abençoa, Jesus Cristo amado, Deus, estas palavras, Senhor, que Tu possa falar melhor ao coração das pessoas. Pai Celestial, abençoa a todos, Deus. Abençoa, não sei, Senhor Jesus, se há alguma pessoa que está ouvindo com algum problema. Mas, Senhor Jesus, Tu és dono dos céus e da terra. Abençoa grandemente. Abençoa, Pai, que nós possamos sair daqui transformados e melhorados através da Tua palavra. Pai Celestial, reveste, Senhor Jesus, este momento. Abençoa todos, Senhor Jesus, que estão vendo esse vídeo glorioso, Deus. Que a vida possa ser transformada através da revelação da Tua criação. Jesus Cristo amado, glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus, mais uma vez. Então vamos lá, irmãos. Nos vídeos anteriores, eu trouxe argumentos científicos para mostrar que a teoria da evolução é furada, é um castelo de cartas, que os pressupostos evolucionistas estão baseados em fracas suposições. Só que a teoria da evolução foi muito exitosa, né? Tanto que é uma teoria, vamos dizer, dominante, absurdamente dominante no ramo científico, né? Mas, ainda assim, os cientistas abraçaram esta teoria sem tratar dela com uma ciência rigorosa, né? Então, vou fazer um resumo, irmãos, só um resumo do que foi falado nos 3 vídeos anteriores. Um breve resumo, e se você é a primeira vez que você vê esse vídeo, vale a pena você voltar nos vídeos anteriores. Os vídeos estão na minha página do Facebook, estão na página da igreja, você pode ir lá consultar, que tem muita informação lá sobre argumentos científicos para refutar o evolucionismo. E os principais argumentos utilizados nos vídeos anteriores é o quê? 2 aminoácidos não se juntam na água. Essa é a condição básica da teoria evolucionista da chamada sopa primordial. E eu mostrei nos vídeos anteriores de que quimicamente é impossível 2 aminoácidos se juntarem espontaneamente na água. Outro argumento que eu trabalhei foi que o registro fóssil, aquilo que a gente encontra na natureza, os fatos encontrados para revelar o passado, ele é claro em indicar que as espécies foram criadas de forma simultânea. A teoria da evolução não explica a enorme diversidade de animais perfeitamente preservados em camada profunda. Mesmo na camada profunda existe uma enorme diversidade de animais. Animais que inclusive são chamados fósseis vivos, vivos até hoje. Camadas geológicas. Falei também das camadas geológicas nos vídeos anteriores. Aquele Grand Canyon que o pessoal fala de milhões de anos ali, cavando devagarzinho. Na explosão do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, em 1980, formou-se um mini Grand Canyon. Em semanas formou-se um mini Grand Canyon. Quer dizer, aquela estratificação, aquela divisão entre as camadas geológicas podem ser feitas rapidamente. Foi isso que eu mostrei nos vídeos anteriores. Sem falar dos artefatos arqueológicos de culturas antigas que indicam a presença dos dinossauros, né? Que os dinossauros foram coexistentes ao ser humano e não extintos há milhões de anos atrás. Então, eu reforço a necessidade para vocês, o ponto para vocês. Se vocês têm curiosidade de conhecer argumentos científicos, revise os vídeos anteriores. Se você quiser se aprofundar ainda mais, você pode visitar o site da Sociedade Criacionista Brasileiro, scb.org.br, e também o site da Teoria do Design Inteligente, tdibrasil.com.br. Eu vou colocar, foram esses sites que eu utilizei, fiz os cursos dos sites para poder me embasar e passar esse estudo para vocês.
Se vocês quiserem se aprofundar, vale a pena dar uma visitinha lá. É bem bacana. Então, no vídeo de hoje a gente vai começar uma nova etapa do nosso estudo, em que a gente vai trabalhar também tentando entender a revelação de Deus da natureza, como é que foi executada a criação de Deus, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor o nosso Criador. Porque na palavra de Deus diz que a natureza revela o Criador. Então, quanto mais a gente estudar a natureza e como ela foi planejada pelo Senhor, mais a gente vai conhecer o Criador. Então, nós vamos hoje trabalhar com Bíblia, igreja. Trabalhar com Bíblia. Então, se você está com a Bíblia aí em casa, abre ela, vai ser só Gênesis 1. Só Gênesis 1. Então, é muito importante que a gente entenda que o propósito da criação, Deus poderia ter feito a criação num dia só, ou em uma hora, ou tudo de uma vez. Mas ele foi fazendo em dias, dia a dia ele foi fazendo. Um dia sendo preparação do outro dia. O que isso indica, igreja? Indica, além de um planejamento, uma valorização. A valorização, quando você faz um projeto em etapas, é um projeto grandioso. É um projeto maravilhoso. Então, isso valoriza ainda mais o resultado espetacular que Deus fez, a criação. Olha só, Deus fez a natureza para ser desfrutada junto conosco. O objetivo de Deus é de ter um desfrute da criação dele junto conosco. Então, esse era o objetivo inicial de Deus, que é um objetivo que nós vamos alcançar. Aquele que é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus vai desfrutar a criação junto com o Senhor. Essa é que é a maravilha. Então, a natureza, junto com os seres vivos presentes nela, foi de fato uma criação excepcional. E o estudo dessa natureza cada vez mais revela detalhes da incrível mente divina. A ciência vem se aprofundando em conhecer os detalhes dos seres vivos, detalhe das plantas, dos animais, das bactérias. Isso aí vai revelando cada vez mais a complexidade da mente divina. Então, é maravilhoso a gente entender isso. E antes da gente iniciar, pegar a Bíblia e iniciar, é importante dizer que a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não se propõe a ser um livro científico. Por isso o que acontece? Tem detalhes que não foram completamente expostos, né? Porque Deus achou interessante ter esse detalhamento na revelação ao escritor de Gênesis. Então, isso aí pode dar margens a algumas interpretações, eu vou trabalhar com elas. Mas o importante é que nesse estudo eu vou tratar da interpretação literal da Bíblia. O maior engano dos teólogos, dos pastores, dos bispos no passado, foi se assustar com o evolucionismo, com a quantidade de cientistas que estavam apoiando esta tese e começaram a ler Gênesis de forma alegórica. Ah, é uma alegoria. Ah, não, então quando Deus falou em um dia pode ser uma era, ou pode ser 1 milhão de anos. Isso daí, igreja, nos colocou na prateleira da querendice. Então, quando Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. Parece que nós estamos com um probleminha. Uhum. Travou. Vamos ver se volta. Tá travado. Tá travado. Voltou. Voltou?
voltando ao ponto. Então, o maior erro dos teólogos foi ter começado a interpretar a Bíblia de forma alegórica. Os judeus e os apóstolos, quando receberam o texto, as escrituras sagradas, eles receberam o texto como uma interpretação literal de Gênesis. Então não tem motivo de nós interpretarmos de outra maneira. Não é possível a gente interpretar de uma outra maneira da que os judeus interpretaram, da que os apóstolos junto com Jesus interpretaram. Então nós vamos trabalhar seguindo a mesma trilha dos apóstolos. Interpretar a Bíblia de forma literal. Então vamos lá. Em Gênesis 1:1, abra na Bíblia aí, tá fácil, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente vê que no primeiro versículo nós temos a criação do universo. Deus criou o universo ali no primeiro versículo. Foi a ordem. Crie-se os céus e a terra. Né? Então, a criação da matéria e a dimensão em que nós estamos hoje, que é a dimensão espaço-tempo que nós estamos hoje, foi criado naquele momento. E só para esclarecer o que são os céus, né? A criação, então, foi a terra e os céus. Então, é a terra no meio de um imenso vazio. Somente. Não tem mais nada. Não tem estrela, não tem galáxia, não tem buraco negro, não tem nada. É só o universo vazio, que seria interpretado como os céus, e a terra. Só para a gente entrar no detalhe dos céus, por que Deus fala céus no plural e não no singular? Porque na Bíblia, ela indica que existem 3 céus. O primeiro céu é a atmosfera, é aquilo que a gente vê hoje, é o visível. O segundo céu é o espaço sideral, é onde estão as estrelas, as galáxias, onde estão o buraco negro, enfim, planetas. Então, esse é o espaço sideral. O segundo céu é o espaço sideral. E o terceiro céu é o que eu vou chamar aqui de dimensão divina. É uma dimensão divina, é uma dimensão celestial. É uma dimensão fora da nossa dimensão. Ela está fora e acima do nosso universo. É uma dimensão em que habita Deus. Então ela é uma dimensão fora do nosso espaço-tempo. Então quando Deus fala criou os céus, ele criou a terra, a atmosfera inicial da terra, que era talvez uma atmosfera inicial, diferente do que é hoje, e o espaço sideral, vazio ainda, mas é o espaço sideral. Por isso que ele fala no plural, porque são 2 céus. E o terceiro céu, a gente vê lá em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo descreve que existem 3 céus. Se você olhar lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, você vai falar aqui, olha, Paulo conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. É por isso que a gente sabe que tem 3 céus no total. E esse terceiro céu é o local da habitação de Deus. É onde Deus habita. É o local de onde partiu a ordem da criação do universo. Neste local é onde Deus e Jesus estavam antes da criação. Antes da criação do universo,
é onde estava Jesus, nessa dimensão celestial, nessa dimensão divina. Veja que em João capítulo 1, versículo 1, ele fala deste momento em que só existia a dimensão divina, não existia a nossa dimensão. Lá em João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso era o que estava acontecendo no terceiro céu, na dimensão celestial. O primeiro e o segundo céu nem existiam. Nem existiam. Foi dali que partiu a ordem. Crie-se a terra e os céus. Ou, primeiramente, os céus e a terra. E o terceiro céu, igreja, a gente vai explorar um pouquinho mais o que é o terceiro céu. É um local onde não existe presente, nem passado, nem futuro. É uma dimensão celestial, uma coisa que a gente não consegue entender. Porque é uma coisa acima da nossa dimensão, fora do nosso universo. Porque Deus é de eternidade a eternidade. Quem é de eternidade a eternidade, não tem presente, não tem passado, não tem futuro. É uma coisa só. Na Bíblia fala que Deus falou, Moisés pergunta, mas que nome que eu vou dar para as pessoas? Deus fala, eu sou. Eu sou. É essa a característica primordial de Deus, eu sou, ele é. Ele não veio de lugar algum, ele simplesmente é. Lá em Apocalipse, também o apóstolo João, só que lá na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse, ele foi arrebatado ao terceiro céu, né? O apóstolo João, ele foi arrebatado lá em Apocalipse 21. Se você procurar lá em Apocalipse 21, eu não vou ler aqui. Descreve a visão do apóstolo João, que também foi arrebatado e viu a cidade da Nova Jerusalém. Cidade que descerá do céu, indicando que a cidade já está pronta, já está esperando o tempo da terra se cumprir. Veja a característica desse terceiro céu, dessa dimensão celestial. Tem uma cidade lá pronta, para ela descer, para ela vir aqui. Então é por isso que a cidade está pronta. O apóstolo João viu ela naquela época. Por quê? Porque não tem presente, não tem passado, não tem futuro. Essa é uma característica da dimensão celestial. E como resultado da ordem inicial de Deus, criou-se a terra e o espaço sideral. Somente a terra e a imensidão vazia que é chamada de céus. E aí a gente volta ao texto bíblico, em que a terra está sozinha no espaço. Aí eu vou falar da divisão que existe entre vertentes do criacionismo. Existem criacionistas bíblicos que creem na palavra de Deus, que são duas opções de interpretação. Nós podemos entender que Deus partiu a ordem de criação do universo e já em seguida, no momento imediato, começou a transformação da terra. Começou lá, haja luz, haja expansão, enfim. Então a primeira interpretação, a primeira vertente do criacionista é que Deus fez tudo de uma vez só. Começou lá, cria o universo, cria a terra e já começa a transformar a terra. Ou a segunda opção é que Deus criou os céus e a terra e num tempo indeterminado, que nós não sabemos quanto tempo se passou desde a criação da terra, vamos dizer, sem forma e vazia, até que Deus inicie a sua transformação. Então são duas vertentes que são possíveis de se interpretar
pelo texto bíblico. Tá? Então, nesse contexto, dessas duas opções, nós temos opção 1, universo jovem, terra jovem. Ou seja, faz o universo, faz a terra, transforma a terra em seguida. A segunda opção é o quê? Universo velho e terra jovem. Ou seja, Deus criou o universo, céus e a terra sem forma e vazia, e deixou lá. Num tempo indeterminado, começou a transformação da terra. E ambas as opções têm respaldo bíblico. Ambas as opções. Tá? Então, a gente deixa o Espírito Santo trabalhar na vida da igreja para nos conduzir qual que é o caminho correto. Tá? Mas uma coisa é certa, igreja. A Terra, tal como nós conhecemos hoje, com o relevo, com a atmosfera, ela, vamos dizer, com forma e cheia, né? Não tem milhões de anos, não tem. É uma terra jovem. A terra transformada é uma terra jovem. Pela opção do universo velho, pode ser que a terra sem forma e vazia tenha seus milhões de anos. Mas a terra transformada, ela tem aproximadamente 6.500 anos. Que é a contagem desde o início da criação, pega a idade de Adão, pega a idade de Sem, Cão, Jafé, os filhos, Noé, pega a idade de cada um deles, porque na Bíblia tem a idade, você vai contando, você vai fazendo a conta, dá-lhe 6.500 anos. Tem algumas diferenças de interpretação, mas é aproximadamente isso. Tá? Então vemos que pelo versículo 2, o restante da criação é uma terra nua e crua. É uma terra ali vazia, né? Na verdade, era uma bola d'água, né? Era uma bola de água, porque a descrição que estava ali era uma descrição triste, né? Se você pensar bem, é uma descrição triste, porque é tudo escuro, trevas, não tinha luz nenhuma, né? Deus fez a criação ali básica, sem nenhum adereço, né? E era uma bola de água, porque a única descrição que tem ali é de água, né? E não havia nenhuma luz, de nenhuma fonte presente confirmando que a Terra estava sozinha no universo. Então não havia luz nenhuma, não havia sol, não havia estrela, não havia nada, né? Apenas o universo, o vazio, da imensidão do vazio e a Terra. E aí no versículo 3 começa o trabalho de Deus, a transformação da Terra. Começa a criação da natureza e dos seres vivos. Então Deus pegou aquela criação inicial que ele fez ali e fala, não, vamos melhorar. Vamos fazer um trabalhinho aqui para que eu possa desfrutar junto com o homem. Esse é o objetivo de Deus. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou luz de dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Veja que a primeira tarefa de Deus foi iluminar o planeta. Era uma bola de água, tudo escuro, não conseguia se ver nada. Primeira coisa, vamos iluminar. E além de iluminar a Terra, Deus trouxe o conceito de dia e de noite. Ora, qual que é o conceito de dia e de noite? É uma fonte de iluminação e a rotação da Terra. Então, em torno do mesmo eixo. Então, na verdade, quando Deus falou haja luz, ele iluminou. Quando ele falou haja dia e noite, ele iniciou a rotação da Terra. Tá? Então ele pegou a Terra e girou sobre o próprio eixo. Então é isso que fez a diferença
do dia e de noite. A iluminação e a rotação. Essa luz, deixa a luz aí. Depois nós vamos detalhar o que é esta luz, tá? Talvez não nesse vídeo, mas no próximo vídeo, que eu vou pro dia 4. Nós vamos detalhar o que é essa luz. Por enquanto deixa ela aí, mas eu vou explicar no próximo vídeo. Vai ter que ver o próximo vídeo. E no dia 2, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam embaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e amanhã o dia segundo. Então, nesse primeiro dia, nesse segundo dia, foi a criação da atmosfera, inicial da atmosfera. Quer dizer, a expansão, quer dizer, são os céus, né? A expansão Deus chamou de céus. Então ele falou, olha, haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima. O que ocorreu? Com a iluminação da Terra e o giro em torno do eixo, o que aconteceu? Além de iluminar, há a produção de calor. Esta fonte de luz esquentou a Terra. E aí houve a evaporação daquela água. Então aquela bola de água começou a evaporar, começou a água que estava ali embaixo começou a aparecer na atmosfera. Então formou-se uma grossa camada, chamam de dossel, né? Uma grossa camada de água evaporada, de nuvens. Ficou um nublado assim absurdo, né? Porque é justamente isso, separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Foi isso que fez. Na verdade é o quê? É evaporação da água. Então a gente pode dizer que o segundo dia foi uma intensificação daquilo que Deus fez no primeiro dia. Deus fez, iluminou, aqueceu, rotacionou. No segundo dia, a intensificação deste aquecimento propiciou a atmosfera inicial ali, em que a água, além da forma líquida, estava na forma de vapor. Então vamos para o dia 3. Vamos para o dia 3. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Olha só, então no dia 3, parte 1. Tá? Então no dia 3, parte 1, ou seja, meio período do dia, tá? Começou a aparecer a porção seca. Começou a aparecer a terra. E aí Deus já deu um nome. Falou, não, eu vou chamar de terra. Era tudo água, apareceu a terra, vou chamar de terra. E viu Deus que era bom. Nós vamos detalhar aí o viu Deus que era bom. Note que essa primeira parte desse terceiro dia é ainda uma consequência da evaporação. A evaporação, ela continua. Ela continuou. Foi tão massiva que começou a aparecer a porção seca. Pela primeira vez aparece a porção seca. Como eu falei, igreja, um dia é uma preparação para o outro dia. Deus está preparando a terra de forma planejada, de forma paulatina. Tá? E aí eu quero fazer uma observação. Porque no texto bíblico, ele fala de aparecimento da porção seca. A porção seca no singular. Aparece a porção seca no singular. Só que por anos e anos, essa narrativa bíblica foi tratada como um conto de fadas. Porque o pessoal dizia, olha, nós temos 5 continentes. Tem várias porções secas. Várias porções secas. E não somente uma, como indica no texto bíblico.
Só que a geologia atual, igreja, já tem comprovação de que os continentes originalmente estavam juntos. Olha só, os continentes estavam juntos. Eles se separaram. A teoria de tectônica de placas, em que as placas tectônicas se separaram, é que formou os 5 continentes que nós temos hoje. Mas eles originalmente eram um só, chamado Pangeia, que a geologia fala que é a Pangeia, é o supercontinente. E aí, pela teoria, as placas tectônicas, elas foram fragmentando nas partes que a gente observa hoje, num fenômeno que a gente chama de deriva continental. A geologia chama isso aí de deriva continental, ou seja, o afastamento da parte dos continentes. Ponto para a Bíblia, porque já desde o início a gente já falava tinha uma porção seca, e hoje a geologia já comprova isso. Como nós falamos, igreja, nós não temos medo da ciência, a boa ciência, fundamentada, bem fundamentada, com uma interpretação bíblica correta, caminha junto, porque o Criador da natureza é Deus. Então, igreja, mais uma vez eu venho repetindo isso e vou repetir todos os vídeos. Não temos que nos intimidar. Não temos que nos intimidar. Os fatos, quando a gente olha para os fatos, eles reforçam o relato bíblico e não evolucionismo. Então, dessa conclusão, igreja, o que eu quero que vocês imaginem? Que o relevo da Terra inicial era bem diferente do que é hoje. Era um continente, né, um supercontinente, e o relevo não era muito alto, não havia grandes montanhas ainda. As montanhas se deram pelo choque das tectônicas. E, então, inicialmente, o relevo ele era baixo. Existiam montanhas? Provavelmente, mas baixo. A evidência de que o relevo era suave é porque no Himalaia já ficou submerso. Já se sabe que o Himalaia já ficou submerso. Por quê? Porque existem fósseis marinhos, resto de concha. Já ouviram falar do sal do Himalaia? Tá uma bala hoje, você paga sal, preço de ouro. Porque tá lá no Himalaia. Mas vai ter sal no Himalaia onde? Porque ele já ficou imerso, ele já ficou submerso. O sal que tem lá é o que ficou preso quando ele secou. Então, o sal do Himalaia nada mais é do que um sal marinho que ficou preso lá no Himalaia. Então, igreja, para a gente dar uma pausa, nós vamos ler o Salmo 104. Vamos ler, acompanha comigo, vamos ler o Salmo 104. Ali faz uma leitura alegórica da criação. Ali sim, no Salmo, uma leitura poética. Então vamos ler o Salmo 104. Eu não vou ler todo não, porque eu não quero me avançar muito. Salmo 104. Uma aguinha. Vamos lá, espero que todo mundo acompanhando aí. Então presta bem atenção nas palavras. Salmo 104, o título aqui diz: a glória de Deus é manifestada na criação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum.
Tu a cobriste com o abismo, como um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do seu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Termo lhe puseste que não ultrapassarão, para que não tornem mais cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes dos vales, os quais correm entre os montes, dão a beber todo o animal do campo, e os jumentos monteses matam sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Eu vou ficar até aqui, igreja. É um salmo que tem uma extensão maior, mas lê o salmo inteiro, igreja. Lê o salmo inteiro. E eu deixo como um tópico. Faz dos seus anjos espíritos. O versículo 4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Que você possa, igreja, ser o fogo abrasador do Senhor. Aqui fala de forma alegórica. Aqui sim, alegórico, da criação de Deus. Mas mostrando a majestade e de como Deus tem apreço pela criação dele. Isso que é importante, igreja. Veja a exaltação que o salmista faz da natureza, refletindo a grandiosidade de Deus no planejamento e execução da sua obra. O salmista exalta isso, igreja. O planejamento de Deus é a execução. Nós, como cristãos, temos que continuamente exaltar esta magnífica obra de Deus e também auxiliar na preservação dela, igreja. Auxiliar na preservação da natureza, porque é criação de Deus. Deus criou a natureza para ser desfrutada junto conosco. Eu não quero entrar aqui em questão política, mas o fato é que Deus tem um grande apreço pela sua criação e nós, da mesma forma, devemos ter apreço por ela. Então, se o homem foi designado a dominar sobre a terra, sim, isso foi uma determinação de Deus. Mas fica aqui uma pergunta. Será que isso nos dá direito do homem destruir a natureza? Não estou dizendo aqui, igreja, para a gente viver no tempo das cavernas. Não é isso. Mas é possível que haja progresso econômico e preservação da natureza. Quem diz que não é possível está fazendo jogo político. É perfeitamente possível casar o progresso, ou seja, o domínio do homem na terra, com a preservação da natureza. Então vamos lá. Falei do relevo da terra, como ficou. Apareceu pela primeira vez a porção seca. Tá aquele nublado, né? Absurdo. A gente vai na parte 2 do terceiro dia. Então, do primeiro dia até a metade do terceiro dia, Deus preparou as condições para completar o terceiro dia com a criação vegetal. Qual que é o objetivo, igreja? Deus preparou a possibilidade que a vida vegetal prosperasse. Então, todo o trabalho de Deus foi com esse objetivo. Deus preparou a luminosidade, a atmosfera e a porção de terra seca para propiciar os elementos fundamentais para o surgimento das plantas e das árvores. Lá no versículo 11, Gênesis 1, versículo 11, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Veja que Deus preparou a vida vegetal. É provável que Deus também tenha feito
a vida vegetal nos mares, aqueles algas, etc. Deus já também fez. O realce aqui é árvores frutíferas, erva que dê semente, né? E Deus falou, viu que era bom. Quer dizer, Deus começou a olhar para a criação dele e falar, opa, aquilo que era sem forma e vazia, uma coisa triste, uma coisa que o Espírito de Deus não conseguia trabalhar, Deus já estava vendo uma possibilidade. Deus já estava vendo a transformação da terra, do objetivo da terra. E veja que Deus ele já começa a trabalhar com espécies, né? Olha, cada um conforme a sua espécie, né? Então, Deus já coloca, aqui não está dizendo, mas a gente sabe hoje, a ciência sabe hoje, que até os vegetais têm macho e fêmea. Então, igreja, você vê que Deus, olha a preparação que Deus faz, e ele já coloca, tem as espécies. Você não consegue misturar qualquer espécie de vegetal. Cada um conforme a sua espécie, ou seja, Deus já está colocando uma ordem. Existe uma diversidade, existe uma possibilidade de criação de novas espécies com o cruzamento possível, quando é possível, mas tem um limite. Deus fala, olha, produza conforme a sua espécie. Então Deus mencionou no fim do dia que tinha feito algo bom. Não é que os outros dias foram ruins, mas o realce aqui é para marcar a qualidade daquilo que o Senhor estava testando. Deus estava dando um selo de qualidade para aquilo que ele estava executando. A complexidade da vegetal é muito grande. A complexidade é muito grande. Deus já trabalhou mesmo nas primeiras espécies, já uma complexidade muito grande. E a ciência hoje, quando estuda, entende essa complexidade cada vez mais. O principal mecanismo de complexidade da vida vegetal é a fotossíntese. A fotossíntese é um mecanismo químico, fotoquímico, absurdamente complexo. Não é possível que o acaso possa dar cabo de produzir a fotossíntese. É um mecanismo muito complicado para que as plantas consigam pegar a energia do sol e pegar os elementos da terra e conseguir produzir o seu crescimento, folhas, frutos, etc. Então, já na base da criação, a complexidade é imensa, imensa, que a teoria do evolucionismo não dá cabo de explicar como é que a fotossíntese pode ter sido produzida pelo acaso. E veja que a vegetação, ela é fundamental para a alimentação dos seres vivos, quer dizer, já é uma preparação. A vegetação, ela é a base da cadeia alimentar. Então Deus já fez ali no terceiro dia a vegetação. Notamos mais uma vez a preparação de Deus em curso para uma nova fase da criação. Um dia, igreja, é pré-condição para o outro dia. E essa definição de vida, igreja, o homem define vida de um jeito. Deus tem outra definição de vida. A gente vai explicar aqui. O homem, ele define a vida e, na verdade, não há problema nenhum. Tá? É só uma divisão didática. Tá? Então, não está errado o homem definir vida desse jeito. Não, só estou dizendo que é diferente. É diferente. Porque isso é uma definição.
O homem define a vida da seguinte forma: um ser vivo é definido como sendo um ser capaz de realizar algumas funções básicas, como comer, metabolizar, excretar, respirar, mover, crescer, reproduzir e reagir a estímulos externos. E aí completa essa definição da ciência humana para seres vivos e que contenha material genético, DNA, em sua estrutura celular. Veja que o DNA, ele está presente aqui na vida vegetal, né? E o DNA, ele está presente na vida animal, na minha célula, mas também está presente na vida vegetal. O evolucionista, quando ele olha para o DNA, ele fala, se está no vegetal e está no homem, eles têm uma filiação comum, eles têm um ramo comum. O criacionista, quando olha, ele fala, não, o projetista é o mesmo. O Senhor pegou o projeto e executou. Tem uma base de projeto. O Criador é o mesmo. Então, igreja, Deus não trata o reino vegetal como vida, assim como a ciência humana. Deus trata o reino vegetal como fonte de alimento. Ele é fonte de alimento. A gente vai ver um pouco mais na frente que na criação, que para descrever um organismo vivo, a gente vai ver como é que Deus descreve organismos vivos. Deus, para dizer o que é vida, Deus ele dota o organismo de alma vivente. Ele fala, eu vou dotar de alma vivente. E quando tem união de carne e sangue. Porque ele fala em vários versículos que a vida da carne está no sangue. Se você pegar em Gênesis 9:4, vamos abrir lá Gênesis 9:4. Gênesis 9:4. A carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Há uma definição de vida bíblica, né? A carne com o sangue. Lá em Levítico 17:11, se você pegar aqui Levítico 17:11, Levítico 17:11 é a definição de vida de Deus, 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação pelas almas. Ou seja, a definição de vida de Deus é o quê? É a carne, é a união da carne com o sangue, mais a alma vivente. Então, essa é a definição de vida bíblica. E está presente até hoje no nosso cotidiano, igreja. Essa definição de vida está presente na nossa Santa Ceia. Na nossa Santa Ceia, a gente celebra a obra de Cristo, a gente relembra a obra de Cristo na cruz, ingerindo a carne e bebendo o sangue de Cristo, só que na forma de pão e vinho. Então, nós estamos ali relembrando a obra de Cristo, mas lembrando que a vida está em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida, igreja, foi inicialmente dotada aqui na criação, né? No reino vegetal. Já no reino vegetal é vida segundo os homens. Segundo Deus, não. É carne, tem que ter sangue e alma vivente. Então, é esse o significado, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o provedor da vida. Ele é aquele que dá vida às coisas. Então, é nesse sentido, igreja, que a gente vai seguir os próximos caminhos, os próximos dias da criação. Parei aqui no 3º dia.
Nos próximos vídeos, a gente vai tratar do restante dos dias. E aí a gente vai até completar a criação do jeito como a gente vê hoje. Porque lembre-se, aqui ainda o relevo da Terra não é como é hoje. Uma terra única, um continente único, poucas montes baixos. E aqui no terceiro dia está presente a vida vegetal. Então eu agradeço muito a presença de todos. Espero que o Senhor Jesus possa falar melhor ao coração de vocês. E vamos encerrar com o Pai Nosso, para que o Senhor Jesus nos abençoe grandemente. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe a igreja. Daqui a 2 semanas nos encontraremos de novo para mais uma rodada de estudo. E eu vou abrir, igreja, para perguntas. Se você tiver perguntas dos vídeos anteriores e acerca da criação, manda, igreja. Coloca nos comentários. Vamos tratar das dúvidas também. Quem sabe, se tiverem bastante dúvidas, eu não trago as dúvidas para a gente comentar, para que todos possam ser abençoados. Tá legal? Fica com Deus. Deus abençoe. Obrigado em nome do Senhor Jesus.